Avançando então para a lição da terça-feira, vamos fazer na verdade um resgate de algo que já estudamos, acredito que na lição da semana passada, 2 semanas atrás, agora me confundo aqui, mas não importa, a respeito, voltando aqui ao texto de João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Esse é o texto fundamental para a lição da terça-feira. E aqui nos é dito mais uma vez, nos é recordado que esse unigênito é o monogenês, é o único da espécie, é o único do gênero, é o único que pode revelar ao Pai. E este revelar vem da expressão exegeomai, que é revelar, aclarar, esclarecer. Então, este Deus unigênito, dito aqui por João, este Cristo Jesus, o único da espécie, o único que... E aí se junta também com o nome Miguel, o único que é semelhante a Deus. Então, este Miguel, apresentado lá em Daniel, apresentado em Judas, este Miguel, este monogenês, este unigênito, esse único da espécie, era realmente o único do gênero que poderia revelar a Deus, o Pai, porque é o único que esteve com ele, quando esteve aqui em missão. Claro, o Espírito Santo poderia fazê-lo se ele fosse o agente. Então, este texto é muito interessante. Depois, a lição nos traz uma estatística muito preciosa, dizendo que a palavra Pai ocorre no Evangelho de João 136 vezes. E se nós somarmos a estas 136 menções da palavra Pai no Evangelho, com as 18 que aparecem nas cartas de João, vamos chegar ao número de 154 menções ao Pai nos escritos de João, cartas e Evangelho. E isso significa aproximadamente uma terça parte de todas as vezes que Pai é mencionado no Novo Testamento. E o discurso de despedida de Jesus, os capítulos 13 ao 17, especialmente se concentrando aqui, 14, 15, o 16, e depois na sua oração intercessória 17, é um dos textos de João em que ele mais revela o Pai plenamente, especialmente na oração intercessora. Assim, Jesus Cristo diz que em todas as coisas ele procurava fazer a vontade do Pai e não a sua. João 5,30. Ainda que pareça surpreendente, diz os autores, essa afirmação mostra que Jesus, como ser humano, estava completamente submetido à vontade do Pai. Isso é uma lição para nós, irmãos. Será que nós, como cristãos, como filhos de Deus, estamos também nesse caminho de nos submeter completamente? Sabe, irmãos, essa expressão submeter completamente é uma expressão muito forte. Eu tenho para mim que nós não temos noção ainda do que significa entregar-se completamente, render-se completamente. Nós ainda, talvez, alguns cheguem a essa maturidade. O próprio Paulo em algum momento disse, olha, eu não julgo que eu tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo. Eu estou mais para essa fase do apóstolo São Paulo do que para aquela em que ele disse, eu combati o bom combate e completei a carreira e guardei a fé. Chegou o momento que Paulo pôde afirmar isso. Mas na sua trajetória, que eu acho que marca muito mais a nossa vida, eu sigo, estou prosseguindo, estou tentando, estou me esforçando. Irmãos, será que nós estamos nesta caminhada de nos submeter completamente a Deus? Lembram-se da oração do Getsemane, né? Todavia, faça-se não aquilo que eu quero, mas a tua vontade. Irmãos, como isso é vital para a nossa vida. Amadurecermos espiritualmente, crescermos espiritualmente a ponto de podermos dizer, Pai, faça-se a tua vontade, não a minha. A nossa vontade, nossa natureza pecaminosa muito imperiosa quer se impor, quer se estabelecer. E ouvi uma vez de alguém dizer que a melhor definição de pecado, além daquela que a Bíblia apresenta, que é transgressão, é dizer, da lei de Deus, é dizer, eu quero. Ou seja, quando eu ponho a minha vontade à frente da vontade de Deus, acima da vontade de Deus, eu corro um sério risco. O Evangelho de João, ele utiliza aqui, indicado pelos autores, uma série de textos. Na verdade, aqui tem 5, 6 linhas abaixo da pergunta número 4, que demonstram essa
esse relacionamento de Jesus com o Pai. Vamos destacar alguns deles. O meu ensino, disse Jesus, 7,16, não é meu, e sim daquele que me enviou, 8,38. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai, 14,10. O Pai que permanece em mim faz as suas obras, 15,9,10. Como o Pai me amou, eu também vos amei. E ele, aí no 15,10, ele diz, nós vamos permanecer no amor do Pai se nós guardarmos os seus mandamentos. O 16, o próprio Pai vos ama, Jesus dizendo, eu vim do Pai e vou para o Pai. E finalmente aqui o 17, verso 3, que nós vamos considerar melhor ainda na lição da quinta-feira, mas já antecipamos, que a vida eterna é essa que te conheço a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Esse conjunto de textos nos ajuda a entender melhor como Jesus e o Pai estavam relacionados e como pela obra de Cristo, pela vida de Cristo, pelo seu ministério, por suas palavras, ele revelou de forma plena o Pai. Eu quero terminar esta lição da terça-feira lembrando do texto que também já consideramos em parte da resposta de Jesus para Filipe, quando ele disse, pediu a Deus, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus disse, Filipe, estou tanto tempo convosco, vós ainda não me conheceis, quem me vê a mim, vê o Pai. Que coisa impressionante. Se nós queremos entender a Deus, e muitas vezes nós olhamos para aquilo que nós achamos injusto, inadequado, e onde está o Deus de amor, onde está o Deus de justiça? Perguntas que muitas pessoas fazem. Quando estas dúvidas, porventura, forem para nós uma severa tentação, antes de darmos vazão a essa dúvida, darmos espaço para essa dúvida, para essas críticas à pessoa do Pai, olhemos para Jesus. Então nós vamos ver como Jesus tratou a doença, como Jesus tratou a morte, como Jesus tratou a injustiça, como Jesus tratou a desigualdade. É desta maneira. Jesus nos mostrou como Deus lida com todos esses traumas da humanidade e como finalmente ele vai pôr um fim em todas essas coisas. Quando ele ressuscitou, ele está dizendo, um dia se tudo vai ter final. Muito bem, dessa maneira pomos um ponto final aqui na lição da terça-feira.